Olá, amigos do canal do Professor Dida, estamos chegando mais uma vez com Futuras On especial, e quando a gente fala Futuras On especial é porque a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, né? Até poderíamos batizar de Futuras On Campeonato Brasileiro, mas enfim, já está assim conhecido. A única coisa que eu vou pedir para vocês aí, né, que curtam, comentem, compartilhem aí, né, se inscrevam no canal, que é importante para nós, tá? Então, vão lá, canal, se inscreve e pode acompanhar uma série de matérias que tem lá, materiais bastante legais aí. Mas, como o Futebol Razão Especial é sobre o Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que teve uma rodada nesse meio de semana, né? Uma rodada importante, com alguns fatos até atípicos, né? Que não são muito comuns no contexto do futebol, mas aí a gente vai falar um pouquinho disso. Mas de cara, assim, nós vamos já falar os resultados da rodada, que iniciou na quarta-feira com o Bahia ganhando do Bragantino 2-0, e o Palmeiras ganhando do Botafogo 2-1. Depois o Atlético Paranaense fez 2-1 no Cruzeiro, mais uma derrota do Cruzeiro, né? O Atlético Mineiro acabou ganhando do São Paulo, 1-0. O Mirassol perde em casa para o Coritiba por 1-0. O Santos perde para o Internacional, né? Recebeu o Inter e perdeu a primeira vitória do Internacional. E o Vasco acabou fazendo 3-2 no Fluminense, numa virada, mais uma virada do time do Renato Portaluppi. Na quinta-feira tivemos o jogo do Grêmio contra o Vitória, 2-0 para o Grêmio, né? Um jogo que teve um fato extremamente desastroso, né? A gente lamenta muito, vamos falar sobre isso. O Flamengo aplicou 3-0 no Remo e a Chapecoense empatou com o Corinthians, um pênalti muito duvidoso e não foi marcado, quer dizer, não houve o pênalti porque não foi marcado, mas uma falta dentro da área que a gente entende que deveria ter sido marcado o pênalti, mas como o Wilton Pereira Sampaio é daqueles árbitros que eu não confio, não gosto muito dele, não digo que ele tem algum desvio de conduta, mas não, só que eu acho que ele é muito ruim, é um árbitro muito ruim, então infelizmente, mas é FIFA, fazer o quê? Vai para a Copa do Mundo, fazer o quê? Mas enfim, errou contra a Chapecoense na minha concepção e acabou Chapecoense e Corinthians, ponto importante para a Chapecoense, essa batalha que tem aí pela manutenção na Série A do Brasileiro, eu acho que ficou de bom do tamanho, porque foi contra o Corinthians, né? Mas enfim, então esses foram os jogos da sétima rodada, e os resultados. A classificação após esta rodada coloca o Palmeiras com 16 pontos em primeiro, ele tem um saldo de gols melhor que o São Paulo. São Paulo acabou perdendo sua primeira derrota no campeonato, continua com 16 também, então Palmeiras 16, São Paulo 16, nos critérios 8 gols positivos para o Palmeiras, coloca ele em primeiro lugar, os dois têm 5 vitórias. O Bahia está em terceiro com 14 pontos, Flamengo tem 13 na quarta colocação, Fluminense tem 13, Curitiba tem 13, então nos critérios é essa colocação que faz, Flamengo quarto, Fluminense quinto, Curitiba sexto. O Grêmio vem em sétimo com 11 pontos, em oitavo está o Atlético Paranaense com 10 pontos, o Corinthians vem em nono com 9 pontos, o Vasco da Gama está em décimo com 8 pontos, junto com o Atlético Mineiro, que também tem 8 pontos, e com o Bragantino, que também tem 8 pontos, o Bragantino é 12º, Atlético Mineiro 11º, Vasco então é o 10º. Nos critérios de saldo de gols, menos 1 Vasco, menos 2 Atlético Mineiro, menos 3 Bragantino, então essa aqui dessa colocação. Na 13ª colocação, o Vitória, que perdeu para o Grêmio, com 7 pontos, empatado com a Chapecoense também com 7 pontos, só que o Vitória tem 2 vitórias e a Chape tem 1. Então, 13º Vitória, 14º a Chapecoense. 15º Mirassol, 6 pontos, saldo de gols 1 negativo, e o Santos 16º com 6 pontos, saldo 3 negativos. E aí vem a zona do rebaixamento, que nessa sétima rodada o Internacional fica ainda em 17º com 5 pontos, o Botafogo 18º com 13, o Cruzeiro 19º também com 13 e o Remo 20º também com 3, mas aí tem aqueles critérios que a gente coloca sempre como para o desempate, né? Então, tivemos algumas curiosidades nessa rodada. Por exemplo, o Internacional consegue a primeira vitória fora de casa com um gol no finalzinho, aos 49 já os acréscimos, né? Mas o Internacional mais uma vez jogou bem, já vinha jogando bem, acabou, não foi tão bem quanto o Bahia, mas ainda teve oportunidades, não conseguiu fazer, e nesse jogo o Pesolano fez algumas alterações, e aí tem uma coisa que eu não gosto muito, né? Porque as pessoas começam a acreditar essa vitória do Internacional, as alterações que o Pesolano fez, que foi
teria sido influenciado pelo coordenador técnico. Eu acho isso um absurdo, porque é claro que o coordenador técnico conversa com o treinador, é claro que a comissão técnica troca ideias, mas não pode, por exemplo, nas derrotas, por que o coordenador técnico também não disse o que fazer? Agora, porque ganhou, foi ele que falou? Então, eu acho isso extremamente, né, eu não gosto muito desse tipo de coisa, porque parece que o trabalho do Pesolano só deu certo porque o cara foi lá e falou para ele o que ele tinha que fazer. Tá. E parece-me que nem foi essas alterações, tem alguma coisa a ver com rodagem de atleta. Ele tirou o Alan Patrick, ele tirou o mercado, jogadores de uma certa idade, né? Deixou o Carboneiro no banco também, o Carboneiro entrou e acabou conseguindo fazer o gol da vitória. Enfim, só eu não gosto desse tipo de coisa, né? Pesolano, sim, ele conversa com o Abel, sim, ele conversa com a sua comissão técnica, mas não foi o pitaco do Abel que fez com que ele tirasse os jogadores e que o Internacional conseguisse a primeira vitória. Mais uma vez jogando bem, digo, perdendo bastante gols, criando oportunidades, mas o Internacional fez um belo resultado lá contra o Santos. Também nós tivemos, né, o Grêmio fazendo um jogo de imposição diante do Vitória, né, conseguiu uma belíssima vitória, uma belíssima vitória, conseguiu 3 pontos, né, com uma vitória de 2-0, o time jogou bem, teve um momento que deu uma recuada também, né, mas aí tem um fato lamentável, e que a gente que já trabalhou no meio de futebol, que andou por aí, já tive a oportunidade, tem um colega, quando jogava futebol, tem um colega quebrando a perna no lance que eu participei, né, escorando para ele foi chutar a bola, e o adversário na época foi muito maldoso e acabou causando uma fratura exposta de tíbia e fíbula, né, extremamente complicado. E ontem o Marlon teve uma fratura também, né, na região dos maléolos, ali do tornozelo, e a gente espera que tenha pronto restabelecimento aí, demora um pouquinho, claro que sim, ele é jovem, né, bastante saudável, e a gente vai, mas só que a gente lamenta, né, e não é só porque é jogador do Grêmio, porque um jogador de futebol é um profissional, está ali, né, coloca o corpo em atividade sempre, aí sofreu. E não houve maldade nenhuma do jogador do Vitória, foi um lance de jogo, né, e a gente só tem a lamentar e pedir a Deus aí que abençoe, né, dê resiliência ao Marlon, para que ele possa fazer uma bela recuperação e logo estar fazendo aquilo que ele gosta, que ele sabe também, que é jogar futebol. A nossa Chape conseguiu, né, um ponto importante, naquela coisa que a gente fala que é para não cair, conseguiu, mais uma vez, torcida show, lotou a Arena Condá, né, então eu acho isso bastante importante, que a torcida jogue junto com a equipe, e a Chape conseguiu um ponto importante. Eu acho que isso fica de bom tamanho, né, uma competição que é somar pontos. Nós tivemos, né, nessa rodada, sétima rodada, o primeiro 0-0, a primeira vitória do Internacional, a primeira derrota de São Paulo, aí segue a defesa menos vazada do Bahia, com 3 gols, né, a mais vazada é do Cruzeiro, que tem 16 gols, o ataque mais positivo é o Palmeiras, com 16, que assumiu a liderança, está igualado em pontos com São Paulo, mas assumindo os critérios. O Internacional e o Bragantino são as equipes que menos marcaram, né, 5 gols cada um. O Bahia tem 0 derrota, não perdeu ainda, né, está invicto. O Palmeiras e o São Paulo têm 5 vitórias, são as equipes que mais têm vitórias. O Remo tem 0 vitória, o Cruzeiro também 0 vitória. Falando especificamente daquelas equipes que a gente se atém um pouquinho mais, o Grêmio tem 11 pontos ganhos em 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 12 vezes, sofreu 10, tem um saldo positivo de 2, está na 7ª colocação. A Chapecoense tem 7 pontos ganhos, 6 jogos, tem um jogo a menos, tem uma vitória, 4 empates, uma derrota, 9 gols marcados, 9 gols sofridos, saldo 0, é o 14º. E o Internacional, que conseguiu a sua primeira vitória, tem 5 pontos em 7 jogos, uma vitória, 2 empates, 4 derrotas, fez 5 gols, levou 9, tem um saldo negativo de 4 e está em 17º na competição. Eu acredito, né, que o Internacional vai conseguir se recuperar, porque já fez uns bons jogos e a gente sabe que, né, agora vai ter em seguida tem uma parada aí, tem mais um jogo, a rodada do final de semana, daí tem mais um jogo e eles vão ter uma parada, talvez a equipe se organize melhor ainda para voltar depois e fugir dessa zona do rebaixamento aí. Dentro dessas curiosidades, né, o Vojvoda caiu, e a gente for analisar, nós são 7 técnicos que já caíram em 7 rodadas, então nós temos uma média de 1 técnico a cada rodada caindo, né? Também a média de gols bastante boa, foram 25 gols marcados nesses 10 jogos, na 6ª rodada tinham sido 26, agora 25, mas ainda assim uma boa média de 2,5, né?
Falei sobre os técnicos demitidos, né? São 7, Sampaoli, o Fernando Diniz, o Juan Carlos Osório, o Felipe Luiz, o Hernan Crespo, o Tite e o Vojvoda agora que foi demitido após a vitória do Internacional frente ao Santos lá na Vila Belmiro. A gente sabe então que a semana que vem, né, vai ter uma parada do campeonato, tem a rodada de final de semana. Semana que vem a gente faz uma avaliação mais detalhada sobre as estatísticas da competição, né? Mas para isso a gente vai sempre pedindo a vocês aí que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, né? Então a gente vai passar para vocês agora a próxima rodada, que já inicia no sábado, é a 8ª rodada, e depois teremos uma parada data FIFA aí de 23 de março a 31 nós teremos essa data FIFA, né? Mas então vamos passar a rodada do Brasileirão deste final de semana. No sábado, o Bragantino às 16 horas recebe o Botafogo, às 18h30 o Fluminense recebe o Atlético Mineiro, às 21 horas o São Paulo e Palmeiras fazem um clássico, jogo importante, 2 líderes vão duelar. No domingo, dia 22, às 16 horas, o Vasco recebe o Grêmio, o Vasco do Portaluppi, encontro do Portaluppi, do Cuiabano com a equipe do Grêmio. O Atlético Paranaense recebe o Coritiba, lá na Arena, então é um clássico, né, o clássico paranaense, jogaço também. O Cruzeiro recebe o Santos, o Remo recebe o Bahia, o Vitória recebe o Mirassol, às 18h30 do domingo. O Inter, às 18h30, recebe a Chapecoense, jogo importante, aí eu volto a dizer, tem que torcer para a Chape, porque Grêmio, Chapecoense são as equipes preferidas, então torcer para que a Chape consiga um bom resultado aqui em Porto Alegre. E o Corinthians, às 20h30, fechando a rodada, enfrenta o Flamengo lá no seu estádio. E, então, um jogo bastante importante para o Flamengo, bastante importante para o Corinthians, porque o Flamengo vem fazendo uma campanha boa, tem 3 jogos sob comando do Jardim, Léo Jardim, tem conseguido 3 resultados, não levou gol ainda, né? Então marcou, parece-me que 8 gols, então está com uma boa perspectiva futura aí para o Flamengo. Como eu falei sobre a data FIFA, do dia 23 ao dia 31 de março, tem uma pausa aí, né, para que as seleções possam fazer jogos amistosos, conclusão de algumas competições por lá. O Brasil vai jogar, a seleção brasileira vai jogar no dia 26 em Boston contra a França, o jogo às 17 horas, e depois no dia 31 às 21 horas em Orlando contra a Croácia. Então 2 jogos, França e Croácia, 2 equipes europeias, que teste mais forte agora para a seleção brasileira, né? No dia 23 ainda, nós temos que falar dentro desse período da data FIFA, tem um jogo atrasado do Atlético Paranaense e o Botafogo às 18h30 na Arena da Baixada, válido pela 5ª rodada. Então, fica ligado aí, porque fatalmente vai mexer na tabela, né? Porque uma equipe soma 1 ponto, ou a outra soma 1, ou as duas, uma soma 3, ou enfim, vai haver uma modificação sim na tabela dentro do período da data FIFA, que não terão as outras equipes jogando. Eu acho que era isso, né? A gente vem aí com o Futebol Razão especial falando sobre o Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter muita coisa para falar este ano. A gente tem também a Sul-Americana, já saiu as chaves, já saíram as chaves da Libertadores, e a gente vai numa oportunidade fazer algum programa, alguma coisa sobre a Sul-Americana, né? Sobre a Conmebol, então a Sul-Americana e a Libertadores. A gente vai falar principalmente sobre as equipes brasileiras que estão atuando, e também a equipe que temos brasileiros, a LDU, que a gente tem o professor Thiago Nunes lá como treinador, e a gente certamente vai estar torcendo e acompanhando esse trabalho. Por hoje seria isso, a gente vai ficando por aqui, né? Eu peço a vocês, mais uma vez, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, vão lá no canal Professor Dida, façam essa inscrição que ajuda muito nós, e a gente vai falando sempre sobre futebol. E também não percam, né? Na segunda-feira, novamente, nós teremos uma programação ao vivo com o Papo Esportivo SM, no comando do professor Gilson Piber. Estarei participando também, e nós certamente teremos um grande convidado que vai abrilhantar o nosso programa. Futebol Razão Especial, Campeonato Brasileiro, fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.